Bom, na nossa última aula, nós terminamos dizendo que iríamos, então, começar a falar nesta aula de hoje do direito em Roma, como o direito em Roma ele se desenvolveu. Basicamente, tudo que nós temos como ideal de direito hoje, boa parte da forma como nós operamos o direito hoje é por influência do direito romano. E foi no direito romano que começou um ideal da Constituição de cidadania. E é a partir dessa perspectiva que nós começamos a nossa aula hoje. Sobre um pensar crítico sobre a história de Roma, nós temos então a fala de Rousseau. Rousseau ele afirmava que de fato, nós não possuímos documentos bastante legítimos sobre os primeiros tempos de Roma. E a maioria das coisas que se dizem por aí, segundo Rousseau, não passa de pura fábulas, né? E então, em geral, a parte mais instrutiva dos Anais dos Povos, segundo ele, que é a história de seu estabelecimento, da forma como foi construída, é o que de fato nos falta. Então, a gente passa a falar do direito romano, tendo essa perspectiva, sempre com esse pensar crítico, considerando a ausência de documentos legítimos, documentos que de fato fundamente, efetivamente, toda a história, ou como, na verdade, o direito em Roma ele evoluiu, né? Então, a gente passa então a falar sobre as fases do direito em Roma, né, e a sua fundação. Roma começa então, nós começamos a falar do desenvolvimento em Roma a partir de 754, mais ou menos, antes de Cristo. Quando os povos lá existiam, então Roma, nesse momento, ele era composto, ou seja, neste momento, os povos, ou o povo que era inserido nesse contexto histórico, eram denominados como povos latinos e sabinos. O sistema romano germânico de direito que influenciou o pensamento ocidental. Essa é a ideia da influência ao pensamento ocidental, quando então começa efetivamente o surgimento do direito romano nessa perspectiva de construção da cidadania. Bom, então, nós temos as fases, nós vamos passar pelas fases do direito romano, são elas realeza, república, não precisa anotar porque vocês têm isso na apostila de vocês, tá, pessoal? Então, nós temos lá realeza, república, alto império ou principado e baixo império ou dominato. São essas as fases do direito romano em que nós vamos, enfim, passar falando para cada qual contexto, né, que se deu nessa fase histórica. Foi na fase da realeza, a primeira fase essa, que começa, então, a ideia da divisão das classes sociais. Supõe-se que os primeiros reis de Roma eram de origem sabina, lembra? Né? Da origem essa. Na verdade, Roma, nesse primeiro contexto histórico, era composto por esses sabinos e latinos. Né? E aí tem-se a ideia, né, supõe-se que os primeiros reis de Roma, eles eram de origem sabina. E que a eles deve-se, então, essa divisão de classes dado em Roma, né, ocorrida em Roma. Então, uma primeira perspectiva de divisão de classe, a gente passa a falar, então, dos patrícios. E os patrícios eram aqueles que gozavam de todos os privilégios. Dentro dessa classe social,
ocorrida em Roma, a parte ou a classe social que mais gozava dos privilégios, de uma forma geral, ou efetivamente aqueles que eram considerados, entre aspas, né, como cidadãos, eram os denominados patrícios. Já os clientes serviam os patrícios, inclusive acompanhando inclusive esses denominados clientes acompanhavam os patrícios nas guerras. Eram como se fosse um guarda escoteiro fiel, né? E nós tínhamos os plebeus, que aos poucos, obtendo êxito, né, nas suas reivindicações, e por volta lá de 452 a.C., criou-se então uma comissão que regulamentava as relações entre os plebeus, patrícios e clientes, tendo aqui os plebeus como aqueles indivíduos que não tinham qualquer direito dentro daquela sociedade. Estabelece-se, então, por volta de 452 a.C., regulamentações para fins de que os plebeus pudessem ter direitos e deveres, assim como as outras classes sociais. Era exatamente esses direitos conquistados através da luta da plebe, né? Da luta da plebe. Em tese, aquele filme que eu já passei para vocês assistirem, do Robin Hood. Você vê, então, todos os plebeus, enfim, aquela classe baixa, lutando pela busca de direitos e uma igualdade social razoável para que houvesse, então, pacificação naquela sociedade. Então, então passa a partir esse estabelecimento, ou seja, esse regulamento que busca a pacificar um pouco essas classes sociais então surgidas em Roma, é o que dá origem à Lei das 12 Tábuas, dando início então à construção sólida de uma legislação que fortaleceu as instituições do direito público-privado, tá? Então foi nesse momento, ou seja, esse primeiro regulamento denominado das leis, né, ou das leis das 12 tábuas, que surge então um primeiro sinal, inclusive, do constitucionalismo, a ideia de se conquistar direitos e positivá-lo dentro de uma sociedade, tá? Então, apenas uma observação aqui, eu coloquei, para que a gente possa contextualizar a nossa aula. Então, nesse sentido, o direito romano, eu coloquei aqui com as minhas palavras. Nesse sentido, o direito romano pode ser considerado como um conjunto de regras jurídicas que regulam a sociedade romana desde a sua fundação até o seu declínio. Em meados de 565 depois de Cristo, era cristã, quando morreu o imperador Justiniano, responsável por toda a compilação das normas jurídicas até então existentes. As complicações de Justiniano geraram um conjunto de obras extremamente importantes para o mundo ocidental, que é a ideia da influência, né, do direito romano para o direito ocidental, que ao final das compilações formaram todo o corpo da legislação romana. Então, a partir desses regulamentos iniciais, enfim, dessas leis postas inicialmente com o objetivo de regular e pacificar aquela sociedade, que a gente passa, então, a estudar a perspectiva de como eram aplicadas essas leis na sociedade romana. E aí, do ponto de vista tanto dos cônsules quanto dos plebeus,
né? Dos plebeus em especial, porque foram eles que, através da luta da luta da plebe, que conquistam direitos, ou seja, toda uma classe social, um campo social passa a forçar aqueles que detinham poder para regulamentar e pacificar aquela sociedade por meio de leis postas, e é a partir dessa perspectiva que o direito evolui. Todos os direitos eles são conquistados à base de sangue, à base de luta. Todo o direito que nós entendemos e vemos hoje, todos eles foram conquistados à base de luta, desde o absolutismo, de uma forma geral, passa pela monarquia constitucional, né, em que a primeira aparência de democracia, quando então a Constituição ela passa a limitar o poder do soberano, com aquela ideia de que ninguém está acima da lei, mas mesmo assim ainda, ou seja, veja que mesmo nesta democracia ou na democracia em que vivemos, ainda a necessidade de uma evolução, enfim, né, de uma evolução constante, mesmo porque o povo não acompanhou esse ideal de democracia. Estamos rendidos ainda a ideais, né, da plebe, e que nós precisamos sair dessa caixinha e evoluir essa concepção de conquista de direitos. Então a gente passa a falar então da aplicação do direito de uma forma geral nessa perspectiva inicial da Lei das 12 Tábuas, lá por volta de 452 a.C. Bom, para fazer uma ponte aqui, eu fiz uma reflexão dizendo o seguinte: despontam como causas, ao menos aqui em nosso país, nossos reveses de povo colonizado e atualmente o da manutenção das coisas do jeito como estão, ou seja, do abandono educacional de uma grande massa de brasileiros deixada à margem do imprescindível conhecimento sobre as questões políticos sociais necessárias ao desenvolvimento da nossa sociedade. Apenas para a gente fazer a ponte a entrar no estudo do direito romano, magistratura e fontes do direito. Veja que desde a Lei das 12 Tábuas, quando surgida a partir da luta da plebe, impondo então obrigações e deveres, igualando os plebeus às outras classes sociais à época, né, nesse contexto histórico. E essa reflexão é exatamente para fazer essa ponte em que ainda nós somos afetados ainda por esse pensamento ainda colonizado, por pensamentos ou sinais de pensamentos ainda da colonização, considerando que não entendemos a importância da educação, né, e do desenvolvimento político, social do país. Essa é a razão pela qual muitos de nós ainda somos administrados por pessoas que não tendem ao ideal democrático republicano, cuja política, né, ou cuja a finalidade daquela pessoa empossada no poder não são construções de políticas públicas cuja finalidade ou seu destinatário é o povo. Aqui a tendência ainda é buscar os interesses próprios, ainda que sob um argumento, né, ainda que sob um argumento aparentemente democrático e republicano, ainda que sob um argumento de interesse coletivo, né? O que Karl Marx geralmente falava, a ideia do discurso bonito, né, é sempre identificar qual o interesse por trás dele, porque de fato este interesse é o que realmente importa. E aí Karl Marx brincava não, né? Na verdade são
ditados que falavam: isso quer dizer que se todos os políticos falassem a verdade, nenhum deles seriam eleitos, né? Então é mais ou menos essa reflexão, né, fazendo dessa reflexão a ponte para a gente entrar no direito romano, magistratura e fontes do direito, tá? Bom, a gente passa a falar sobre fontes do direito. O que é uma fonte, né? Veja que a fonte do direito para os hebreus, qual que é a fonte? Lembra quando nós estudamos as sociedades, né, o direito nas sociedades, e nós falamos dos hebreus. Hebreus é um exemplo claro aqui, de fonte atípica, né, do que era justo ou do que era direito para eles. Para eles, a fonte do direito é a Bíblia, né? Ou seja, é dentro da Bíblia que se encontra o que é certo ou errado, o que é justo e o que não é justo. É a Bíblia a fonte do direito para fins, inclusive, de alimentação, né? É na Bíblia que eles encontram a perspectiva do que é direito, no que tange a pacificação social, qual deve ser o comportamento, né, de cada indivíduo daquele inserido em sociedade. Ou seja, é a Bíblia a fonte do direito, por exemplo, né, dos hebreus. Aqui, de uma forma geral, a gente passa a falar sobre fontes do direito, que é a ideia, né, da nascente ou manancial, de onde se origina, né, o direito, né, de onde emana o direito aplicado naquela sociedade específica. E aí a gente passa a falar das fontes jurídicas, né? Civilizações segundo fontes jurídicas com base em sua organização política, social e cultural. Então, a gente tem essa perspectiva do estudo da fonte do direito, né, fundado aí na organização política, social e cultural daquela sociedade estudada, né? Nesse caso, os hebreus seria a Bíblia a fonte do direito deles. Então, a gente dando ato contínuo à nossa aula, a partir da fonte do direito, a gente passa pela organização política, né? Veja que em Roma, a organização política, como ainda, né, sob a influência do absolutismo, quem na verdade era detentor de todo o poder em Roma, e que era era aquele indivíduo que deveria prover não só regras com o objetivo de pacificar aquela sociedade, mas também para ditar sobre as questões de produção, as questões. Era ele que tinha o dever de prover a subsistência do povo. Então era o rei, né? O rei era detentor de todo o poder em Roma. Ele era o obrigado, ele que tinha o dever, na verdade, de realizar o comando, ponto de vista de pacificação social, de subsistência das pessoas. Era ele que ditava as leis e ele mesmo que cumpria as leis, tá? Era ele que comandava o exército, ele que ditava qual a religião que deveria ser seguida, e ele era o próprio judiciário. Ele elaborava as leis e ele mesmo aplicava segundo a interpretação, no caso concreto, a todo momento em que se deparava com a necessidade de aplicar o direito para a resolução das questões sociais à época. Me lembro de ter falado com vocês na aula específica, quando passamos a falar sobre sistemas de governo, quando eu falei dessa transição do absolutismo para a democracia. Eu me lembro de ter falado para vocês que o último, nessa nossa aula, ou seja, a última etapa foi o primeiro sinal de república surgido em Roma, né? Lembra que desde a época das cavernas, né, eu citei, deixei
foi uma citação, na verdade foi uma caminhada ilustrativa que eu fiz com vocês para chegar até a democracia, até a república. Ou seja, a ideia de que o homem sempre buscou em sociedade regras, né, com o objetivo de regular a sociedade a qual ele está inserido. Então, o homem sempre buscou essas regras. Na época das cavernas, por exemplo, né, as regras lá era a mais forte que ditava, né, na época das cavernas era a lei dos mais fortes. Então, nessa época das cavernas, quem era mais forte mandava, né, e quem era mais fraco tinha que obedecer. Ato contínuo, a sociedade se desenvolve, o homem então descobre o fogo, né, descobre a roda, faz a roda, começa a agricultura, ele descobre a ideia da previdência, né, ou seja, a ideia do plantar para colher, e passa então, aquela sociedade ela começa a evoluir até um ponto da necessidade da escolha, da transição, sai, né, da parte da transição da lei dos mais fortes, e já não bastava mais, depois da evolução, do descobrimento da roda, do fogo, da agricultura, já não era mais suficiente apenas o indivíduo mais forte para mandar. Agora deveria ser, a partir de uma sociedade mais complexa, então a sociedade demanda um indivíduo que fosse forte, mas também inteligente, para criar regras com o objetivo de desenvolvimento e pacificação daquela sociedade. Continua então a sociedade evoluindo, a gente passa então pelo federalismo, a gente vai para o ideal do absolutismo, já dentro de uma sociedade mais complexa, até desaguar em Roma, quando então o povo, cansado de ver, né, o rei decidindo conforme a sua vontade, o povo acorda, aquela ideia de que o povo então vai para a praça pública, levando o rei, corta a cabeça do rei, né, e coloca no lugar do rei então a lei essa declarada que ninguém está acima dela, né? Então, em Roma surge então o Senado, já um pouco antes, né, da lei efetivamente entrar como a que vai orientar a todos dentro daquela sociedade. No Senado, então surge em Roma o Senado com o objetivo de limitar o poder do rei. Então surge o Senado, e com o Senado surge a figura do imperador. Nesse contexto, com essa figura do Senado, a ideia aqui inicia-se com o ideal, né, de limitar o poder do rei, limitar o poder soberano, dando voz ao povo, né? E a partir desse ideal, dando voz ao povo, dado a representatividade constituída pelo Senado, nós temos aqui um início de uma democracia, sinais, ainda que longes, de uma república, né, pela ideia aqui de dar direito de voz ao povo, tá? Então, a gente passa a construir uma cidadania a partir da constituição desse Senado, dando voz ao povo. E os senadores aqui, eles eram escolhidos pelo rei, né? Então eles passavam a compor o Senado como numa falsa limitação do poder do rei, mas eles passam, ou seja, essa estrutura ela quebra um paradigma, e ainda que sob outras finalidades, ela passa a dar voz ao povo. Ela passa a dar voz ao povo.
E o povo, então, ou seja, esses indivíduos, eles passam a debater questões da sociedade, o povo passa a ter direito na discussão das decisões políticas em comícios em praça pública, né? Em comícios em praça pública. Então, a composição do Senado, que geralmente eram compostos pelos patrícios, aqueles que detinham, né, todas as benesses naquele contexto histórico, como eles eram nomeados pelo rei, aqui a gente passa a ter um pensamento crítico, né, principalmente na perspectiva da nossa democracia. E é aqui que a gente identifica, de fato, essa tentativa de levar o povo a um entendimento que não é verdadeiro, né? Essa evolução de dar voz ao povo, mas dar voz ao povo através do Senado, composto pelos patrícios, mas como dar voz ao povo, se implicitamente todos os senadores eram nomeados pelo rei, né? Então veja que, sendo eles nomeados pelo rei, necessariamente eles também, né, de forma contrária, da mesma forma como são nomeados, eles eram exonerados pelo rei. Significa dizer que, independentemente da voz do povo, independentemente da vontade, né, daquela sociedade, ainda que em grandes debates, em comícios públicos, em praça pública, todos aqueles debates, na verdade, eram eivados, né? Eles eram inclinados sempre para a vontade do rei. Ou seja, você tinha ali os senadores, senadores esses que eram escolhidos pelo rei, que no final das contas fazia a vontade do rei, né? Então, essa sociedade ela se desenvolve dessa forma. Ou seja, o direito e essa perspectiva social e política, e essa questão do direito fazendo a regência do povo, né, você vê que toda essa questão desses indivíduos que faziam a composição dos poderes da época, você vê e faz uma analogia com o que nós temos hoje. A nossa democracia, aqueles que são escolhidos, né, não obstante sejam escolhidos pelo povo, mas o povo sempre numa perspectiva de necessidade, né, votando por necessidade, à dignidade, não considerando o valor do seu voto, o valor da sua decisão como forma de escolha do seu representante, né, que a partir de então passa a agir dentro de um poder legitimamente cedido a ele pelo voto popular, tá? Então, os comícios eram realizados, todas as questões eram postas em comícios públicos, e as leis eram votadas pelo povo. O povo esse que era, de fato, influenciado, sempre com aquela influência segundo a vontade do rei, né, fazendo aquele efeito cascata, desde a vontade do rei, passando pelo Senado esse composto por senadores nomeados pelo rei, senadores esses que sempre defendiam nitidamente pela forma da organização político-social, defendiam a vontade do rei, tá? E que influenciava efetivamente na votação do povo nas praças públicas, quando então eram discutidas as questões de leis para fins de aprovação ou não. Então, nós tínhamos, então, a Lei das 12 Tábuas, começa a buscar essa igualdade social, dar voz ao povo, surge o Senado, então, composto por senadores nomeados pelo rei, e então vem a participação, né, do povo na vida política, ou nas decisões políticas, em comícios e assembleias naquele contexto social.
E é aí que se conquista, que passa então as grandes discussões para desenvolvimento da cidadania, para a constituição da cidadania, e então os plebeus passam a conquistar os seus direitos. Então, nessa primeira fase do direito de Roma, tá? Na primeira fase essa da realeza, nós temos então, fazendo uma observação, nós podemos então destacar duas fontes do direito. Quais são essas fontes? São os costumes e as leis, tá? Então, de tudo que nós falamos, a síntese ou do que nós podemos destacar aqui como fonte do direito, nesse contexto da realeza, nós temos então costumes e leis como fonte do direito. Então, a gente passa a ter uma perspectiva, a gente começa a vislumbrar, então, acerca da magistratura, né, dessa fase da realeza. No que tange a magistratura na fase da realeza, de um lado, nós temos as fontes que nós identificamos, são os costumes e as leis. Ainda na fase da realeza, a gente vai falar brevemente sobre a organização da magistratura, tá? Quem que fazia a composição da magistratura? Eram os cônsules, os pretores, os censores, os edis e os questores. Coloquei aqui em síntese: os cônsules, eles presidiam a magistratura no período de um ano, tá? Então, os cônsules eram aqueles que presidiam a magistratura, eram aqueles que detinham conhecimento do direito, tá? Os pretores, que auxiliavam os cônsules, né, na presidência da magistratura, eram aqueles que buscavam justiça, né, que buscavam esse ideal de justiça, a estabelecer, né, como paradigma determinadas óticas sobre aquela sociedade, do que era justo e do que não era justo. Então, auxiliava lá os cônsules na presidência da magistratura. Os censores eram aqueles que levantavam, na verdade, o censo da população. O próprio nome já estabelece aqui. Na medida em que a população se desenvolve, de uma forma geral, os censores faziam, às vezes, do IBGE, que nós temos aqui, né, no Brasil hoje em dia. Eles eram mais ou menos meio que o IBGE. Né? Eles levantavam a forma como a sociedade estava se desenvolvendo naquele contexto histórico. Os edis eram aqueles que realizavam a conservação da comunidade e abastecimento da cidade. Eram eles que faziam eram eles que executavam esses trabalhos, não só de conservação da cidade, de policiamento e abastecimento no que precisava a comunidade. E os questores eram aqueles, a exemplo do que nós temos hoje do ministro da Fazenda. Os questores eram aqueles que cuidavam, na verdade, do tesouro público, né? Então, a magistratura, ela era dividida dessa forma, tá? Com esses indivíduos, cada qual, respectivamente, com a sua função. Então, o progresso da plebe, né, principalmente a razão, a gente ressalta muito aqui a ideia da conquista, né, porque aqui é uma matéria histórica, mas eu sempre tento trazer para fins de aula, eu sempre tento trazer, na verdade, questões de reflexão, né, para a gente sair daquela esfera apenas de leitura e passar, então, a falar sobre alguns termos e a importância, de fato, para o que realmente importa na nossa aula, é conseguir identificar a importância da história do direito
né, para a modernidade do direito, ou seja, para esse pensamento moderno do direito. Então, o que nós temos aqui é a ideia, principalmente, da conquista dos direitos, né? A história do direito, ela relata e nos ensina, e nos dá subsídios de argumentação ou seja, para, inclusive, defender o que é direito hoje. Então, veja que os plebeus, né, em toda a história do direito, sempre buscaram a igualdade civil política, né, a igualdade civil e política. E em inúmeros contextos históricos, eles não tinham isso, né? Então, a gente passa a identificar, por exemplo, nesse contexto histórico, a conquista dos plebeus através da luta da plebe, né? Como, por exemplo, o tribuno da plebe, né? Que foram conquistas por meio das lutas incessantes pela conquista de direitos. E os poderes dos tribunos, né? Que eram aqueles que faziam a composição do tribuno da plebe, não se limitavam apenas a contrariar as propostas e execuções, e sim de operar, né, contrariar as propostas e execuções daqueles que faziam parte, de fato, do poder, né, naquele contexto histórico. Mas eles buscavam também a operar a redação das leis, eles ajudavam na redação das leis, mesmo porque eles era que sentiam na pele as aflições, né, de um povo que não tinha direitos e nem igualdade social à época. Então eram eles que ajudavam na redação das leis, cujo objetivo daquela lei, da finalidade daquela lei, é exatamente beneficiar, é exatamente angariar ou fazer com que aquela classe minoritária pudesse então vir à ascensão, né, nos direitos, na igualdade social, política, enfim, né, naquele contexto social. Foi o que aconteceu na Lei das 12 Tábuas, né, que então consagrou a igualdade entre patrícios, plebeus e da canuleia, né, que legitimou o casamento entre eles, que foi o ápice da cidadania, né, nesse contexto da luta da plebe. Foi na Lei das 12 Tábuas, então, que há a conquista efetiva, né, a consagração da igualdade entre patrícios e plebeus. A gente já não tinha aqui mais uma distinção de classe, uma vez que eles passaram a ser iguais no que tange a direitos, obrigações e deveres naquela sociedade a partir da Lei das 12 Tábuas, tá? Dando continuidade, a gente passa para a segunda fase, que é a fase da República, tá? A gente passa da realeza para a República. E a República é a organização política da República. O próprio nome já diz. Você veja que hoje, se você abrir a Constituição, nossa Constituição, nós temos lá, nós vivemos numa república democrática de direito, né? Nós vivemos, além de vivemos em um Estado republicano, ele é democrático e é de direito. A república, ela denota um sinal de que o poder ele precisa ser refrigerado, né? Então, a República ela tem por objetivo a fazer com que o poder não seja absoluto e que não seja permanente, né? A República ela denota a ideia, já os primeiros sinais da República é a ideia de que o poder ele precisa ser refrigerado, ele não pode ser perpétuo na mão de um único indivíduo, tá? Então, passa então a ideia do exercício da soberania, ou seja, a ideia que dá voz do povo,
né, esse exercício da soberania, depois da fusão entre patrícios e plebeus por meio da lei das 12 tábuas. Nas esferas do legislativo, judiciário e eleitoral, durante a República, as fontes do direito foram costumes, leis e o plebiscito, né, a interpretatio prudentium, que é a jurisprudência da época, e o edito dos magistrados, né, que são as ideias dos projetos para fins de desenvolvimento, pacificação e produção daquela sociedade. Então, nós temos aqui essas fontes do direito. Eu fiz um resumo aqui, dizendo o seguinte: o povo, já considerando a fusão entre patrícios e plebeus, continua a se reunir em comícios por cúrias ou centúnias, e estabelece um novo grupo, os concilia plebes, que atuava em assembleias destinadas aos plebeus. Nessa fase histórica, o povo passa a exercer os poderes do legislativo, judiciário e eleitoral, tá? Afinal, as leis passaram a serem votadas pelo povo, os julgamentos dos delitos, a depender da provocação popular, e o poder eleitoral, né, a se concentrar nas mãos do povo, que elege seus magistrados, ainda chamados de questores, censores, edis, pretores e ditadores, assim como você viu no período da realeza, tá? Apenas para fins da gente fazer um resumão aqui. Na terceira fase, que é a fase do Alto Império, nós temos aqui, lá no século I a.C., marcado pela presença dos principados. Me lembro quando os imperadores que sucederam o poder, né, acumulavam todas as atribuições das magistraturas superiores e tinham um problema de ordem político-jurídica a ser resolvida, né, que era de fato o aumento do território romano em virtude das conquistas territoriais. Então veja que já nessa terceira fase, o que nós tínhamos lá como aquele ideal de república, de divisão de poderes, já no Alto Império cai por terra, né? Porque veja que a presença dos principados, ou seja, os imperadores, eles simplesmente fazem desaparecer aquela composição da magistratura e eles mesmos avocam esse poder, que é o poder da magistratura, para eles mesmos, ou seja, que é a ideia da concentração do poder. Novamente, os imperadores trazem para si, destituindo a magistratura, né, naquele ideal de república, dividindo os poderes e fazendo com que o poder não se perpetuasse na mão de um só. Já no Alto Império é quando, então, a destituição da magistratura e o poder ele é concentrado nos próprios imperadores. E quais são as consequências, né, dessa evolução histórica de direito em Roma? Veja que a gente tem nuances aqui. Enquanto na fase da realeza, enquanto que na fase da realeza e na fase da república nós temos conquistas, né, de direitos no sentido de atender o interesse daqueles que são mais fracos, né, pela luta das plebes, ou pela luta da plebe. Já no Alto Império, isso tudo cai por terra pela ideia da concentração do poder e pelo problema que os imperadores tinham à época também, que era exatamente o aumento do território romano em virtude das conquistas territoriais. Então a sociedade ela começa a ficar bem mais complexa. E aí, do ponto de vista do direito, nós temos então diversas consequências, né, na fase do Alto Império.
A gente tem, então, consequências graves, né, para o desenvolvimento e conquista de direito. Nós temos, então, o desaparecimento dos comícios, né, aqueles comícios que eram o que dava voz ao povo para participação nas decisões políticas. E as medidas legislativas passaram a serem emanadas pelo Senado, né? Ou seja, as medidas legislativas passavam a ser emanadas do Senado sem a participação do povo. Ou seja, novamente, a gente dá um passo para trás e verifica que aquele ideal, né, dos senadores serem nomeados pelo rei, aqui efetivamente se concretiza a suspeita de que aquela primeira pressão popular, ou seja, né, aquela fase de engano em que o rei constitui o Senado como forma de ludibriar o povo que fazia a pressão para uma igualdade social, uma vez que toda a vontade emanava do rei, caiu por terra, quando então o rei, quando então aqui nesse momento, todas as medidas legislativas passam a ser adotadas pelo Senado sem a participação popular. Uma segunda consequência é a constituições imperiais, né, que decorriam das medidas legislativas emanadas pelo imperador, né? Então, uma nova consequência, o direito posto, ou seja, essas medidas legislativas elas surgiam a partir de vontades e interesses com a ausência de representatividade do povo. Nós temos uma outra consequência denominada responsa prudente, que eram pareceres vinculantes dos prudentes, ou seja, dos julgadores, segundo as vontades e interesses daqueles que eram postos, né, como detentores do poder da época, e sede do governo transferida para Constantinopla, né, o império dividido em oriental e ocidental, e para cada império desse, né, havia lá um imperador, tá? Fontes do direito extraídas do Alto Império. Nós temos, então, em síntese, senatos consultos, né, que eram aquelas medidas legislativas emanadas pelo Senado, as constituições imperiais, nós acabamos de falar, e a responsa prudente, que eram aqueles pareceres vinculantes daqueles que julgavam. Ou seja, a gente passa a ter aqui um ideal de julgamentos escritos para fins, inclusive, de servir como analogia para julgamento de outros casos semelhantes. Tá? Então, já não há necessidade aqui de se buscar a reflexão sobre fatos semelhantes. A gente tem aqui, então, essa ideia de que passaram a existir, então, esses julgamentos, esses pareceres vinculantes, tá? E passamos, então, para a fase do Baixo Império, né, do governador monárquico. Bom, aqui não tem muito o que ser dito, porque nós temos o Baixo Império como governo monárquico, que aqui, em tese, é o exercício absoluto, né, do monarca com a ajuda do conselho. Supressão dos poderes, né, no Baixo Império, como o governo ele é monarca, então você tem a supressão dos poderes dos magistrados e modificação de suas atribuições. Ou seja, destitui-se aquele poder de julgamento dos magistrados, dando a eles apenas atribuições administrativas e não mais vinculantes a regrar aquele povo, né, no contexto social, no contexto histórico. E por último, e a pior, é que todas as fases do direito,
todas as fontes do direito desaparecem aqui, né? Restando apenas as constituições imperiais. Vejam a gravidade, né? Imagina o imperador, ou seja, o monarca, ele faz com que todas as fontes desaparecessem, inclusive aquelas leis auxiliadas, né, constituídas com auxílio da plebe. O monarca ele faz desaparecer todas essas fontes, restando apenas a sua autoridade, né? E como se isso não bastasse, as constituições imperiais, as leges, mas constituições imperiais essas que atendiam, que vinham ao encontro dos seus interesses, tá? Ao encontro que concilia com seus interesses. Geralmente, muita gente fala que vem de encontro é contra. Ao encontro conciliar com os interesses, tá bom? Então, essa é a fase do Baixo Império. O direito privado em Roma, era, resumidamente, completava e supriam interpretava as lacunas da lei, né? Então, o direito privado ele tanto abrandava como trazia mais rigidez em todos os efeitos do direito posto àquela época. E muitas vezes causavam prejuízo às partes integrantes do processo, exatamente porque o direito privado, nesse sentido, constituiu o direito como forma de complementação. Na apostila de vocês vão ver lá, né, as fórmulas. Fórmulas é o equivalente a sentenças, né? Dentro do direito privado, existia o Instituto das Fórmulas. E o que eram as fórmulas? As fórmulas elas eram as sentenças. Lembra que eu falei aqui que permaneciam, então, as constituições imperiais? Essas constituições imperiais, elas passam a orientar as decisões segundo a vontade do monarca, e as fórmulas dentro do direito privado eram as sentenças, as instruções, que mostravam. Nas fórmulas, as fórmulas eram compostas dos mesmos requisitos, ou seja, elas dependiam, para a sua constituição, dos mesmos requisitos que nós temos hoje para as decisões judiciais. Né? Nós tínhamos, então, ou seja, nós temos a demonstração. Nas fórmulas, são compostas por demonstração dos fatos, algumas decisões ou algumas ações acabavam rápido porque já existia uma instrução para aquele fato concreto. Então, elas eram compostas pela demonstração dos fatos, a declaração e a adjudicação. A declaração, ou seja, que era a fundamentação, e a adjudicação, que era a transferência do bem ou da coisa para o indivíduo, né? Para o indivíduo esse, destinatário do direito, e a condenação. A condenação aqui não era igual nós temos esse ideal de condenação. A condenação aqui é o seguinte, né? Aqui a condenação era para aferir direito àquele que tinha. Então, eu condeno o indivíduo a receber a coisa, por exemplo, né? Então, ele está condenando o indivíduo a receber a coisa pleiteada. Era mais ou menos assim. Então, a gente tinha aqui esse ideal, né, de como que era constituído aqui as fórmulas, né? Leia-se sentenças e instruções, que regulamentava, na verdade, à época, todas essas fórmulas regulamentavam e orientavam aquela sociedade. E por que das fórmulas? As fórmulas, como né, leia-se sempre decisões, sentenças, elas passaram a ser constituídas, ou elas passaram a surgir exatamente por conta da deficiência do povo,
da deficiência ou pela ausência do conhecimento do direito. Então, essas fórmulas elas passam a surgir, todos os casos eram julgados em fórmulas, ou seja, por meio de fórmulas, e essas fórmulas elas passavam a ser utilizadas, inclusive, para fins de estudo daquele povo, para o conhecimento do próprio direito. Ou seja, você tinha todas essas fórmulas, como havia a necessidade de relatar fatos, declarar direito e decidir ao final, o povo passa a estudar e a entender como que se dava o direito nesse contexto histórico, através das fórmulas escritas. Então, o povo tinha ali um acervo para fins de estudo, né, com o objetivo de entenderem como que funcionava ou qual era a forma do pensar direito naquele contexto histórico. Então, o período do Império, né, e a conquista do poder pelos imperadores aconteceu, então, né, na metade do século II depois de Cristo, que foi a tarefa do imperador Salvio Justiniano, né? Justiano, na verdade, que é o nome dele, tá? Sobre as fases que dentro do direito romano, a gente passou por todas elas. E a gente vai falar um pouquinho agora do direito penal e processual de Roma. De uma forma bem geral, o direito penal e processual em Roma, ele era desenvolvido sob a perspectiva da culpa, do dolo, do erro, da imputabilidade, né? Havia o Instituto da Coação, circunstâncias agravantes, atenuantes e legítima defesa. Tudo isso, né, vocês vão ver lá na apostila de vocês, que o direito que mais ressaltava, mais gritava nesse contexto histórico era o direito penal, né? Porque se nós considerarmos que não existia ainda, né, a igualdade social, que mais gritava aqui, os julgamentos eles permeavam basicamente em cima, né, de crimes, né, de infrações, de sanções penais, e todas elas dentro dessa perspectiva da culpa, do dolo, ou seja, de todos esses vieses dentro do direito penal que nós conhecemos hoje, né? Hoje nós já temos o conhecimento de como que funciona o direito penal segundo essas perspectivas, né, em que aqui nós temos a ideia da culpa. O sujeito muitas vezes ele era culpabilizado, na verdade ele era condenado, mas com base em culpa, em que havia então a pena atenuada, uma vez que a culpa estabelece a ausência de vontade. O dolo, que era aqui agravada a pena por conta da percepção por conta do crime ser cometido sob a perspectiva de tê-lo sido projetado, programado, arquitetado. A imputabilidade, havia os inimputáveis à época, então, se o sujeito era imputável ou era inimputável. A coação, né, que o direito, as sanções, elas eram em formas de coação, o sujeito ele deveria cumprir de forma coercitiva a pena, tá? E essa perspectiva das circunstâncias agravantes e atenuantes, a depender das características e da vontade, ou seja, a depender de qual foi a vontade do indivíduo no cometimento daquele crime. E da legítima defesa, né? Aqui a paridade de armas. A legítima defesa se dá pela paridade de armas, né? Se eu tenho uma arma
de fogo e o sujeito tem uma arma branca, eu posso sim exercer a legítima defesa, desde que eu utilize a arma de fogo não atirando ou não atingindo o indivíduo em membros vitais, como cabeça, né? Como, por exemplo, peito. Eu tenho uma arma, eu tenho que ter essa arma com o objetivo, se for para legítima defesa, parar a ameaça, né? Parar o risco iminente. Então, atire na perna, atire no joelho, né? Mas de forma a provar que você não queria matar, apenas exercer, né, o direito de legítima defesa, tá? Bom, a nossa aula hoje era o que nós tínhamos a falar. Não sei se vocês já estão sabendo, né? Nós vamos fazer uma avaliação e a nossa prova será da unidade 1 e 2 da apostila, né? Unidades essas que nós abordamos em todas as aulas. Então, eu farei então questionamentos. Esses questionamentos certamente serão 10 perguntas, e essas 10 perguntas serão respondidas segundo o conteúdo da unidade 1 e 2. Tá bom, pessoal? Espero ter esclarecido espero ter sido esclarecedora a aula de hoje acerca, né, dos temas que nós abordamos. E qualquer dúvida que vocês têm o meu e-mail e eu fico à disposição de vocês. Até amanhã, sexta-feira, nós disponibilizaremos, então, o trabalho, né, que servirá para fins de avaliação da prova, uma vez que nós estamos em época de pandemia, não temos como aplicá-la presencialmente. Tá bem, pessoal? Então, ficamos por aqui, tá? Um forte abraço.